Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Como posso saber se a doutrina de Jesus Cristo é verdade? A mulher adúltera foi perdoada? Quais são os passos do arrependimento genuíno? Como podemos evitar o pecado? Conhecer a verdade nos libertará do quê? Quem é eu sou no Velho e no Novo Testamento? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Essa semana, então, nós vamos estudar o livro de João, do capítulo número 7 até o 10. Então, nessa primeira parte, eu vou ficar em João capítulo 7 e 8, e na segunda parte, no capítulo 9 e 10. Nós vamos aprender algumas aplicações importantes e uma das coisas importantes para nós podermos entender é em relação aos escribas e fariseus, da forma que eles atacavam Jesus Cristo, provocavam com perguntas, né, com ameaças. Inclusive nós vamos ver aqui que teve um momento que o Senhor responde a eles, né, de uma forma em que eles não apreciam muito, né? E eles procuram inclusive apedrejá-lo, né? Mas o Senhor então consegue se desviar, né, deles, e eles não conseguem encontrá-lo. Mas o mais importante nisso tudo, o que eu gostaria de que nós pudéssemos entender como nós vimos na aula passada, quando o Senhor disse para aquela mulher que ele veio para o povo da casa de Israel. Ou seja, ele veio para aqueles que estão prontos a ouvir, né? Então, até se nós formos ver aqui em João, capítulo 8, versículo 47, essa foi uma das maneiras em que ele respondeu aos escribas. Ele disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, esses tipos de respostas, né? Até para que eles pudessem buscar se arrepender ou entender, né? E o Senhor disse: olha, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, quem não é de Deus não ouve, né? Então não busca realmente saber. Por isso que a verdade, o conhecimento nos liberta, né? E nós vamos ver algumas coisas, o que é que nos liberta, porque que o Senhor disse que é importante conhecermos a sua doutrina, né? Então nós vamos começar aqui no versículo, em João capítulo 7, versículo 15 até o 18, né? Aqui na verdade é um teste para se conhecer, né, a doutrina de Cristo, se ela é verdadeira ou não. Porque muitas pessoas, bom, como que eu posso saber se a doutrina de Cristo é verdade ou não? E aí, então, o Senhor nesses versículos, ele ensina o seguinte, a partir do versículo 15, né? Os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Então, porque muito provavelmente, embora o Senhor, ele ia na sinagoga, orava, ensinava, mas muito provavelmente talvez ele não fez um curso de teologia com os escribas e fariseus. Então, os judeus se maravilhavam, né, com as palavras, o ensinamento, e que eles não tinham essa capacidade, porque não tinham, na verdade, essa sensibilidade, né, do Espírito para ensinar. Então eles diziam: bom, como que ele sabe essas letras, né, não as tendo aprendido? Ele não foi em escola, nada. Então vamos lembrar, até inclusive para aqueles que às vezes estudam as escrituras, falam: não consigo lembrar, não consigo guardar, memorizar tudo. Não se preocupe. A razão de você demonstrar a Deus a sua vontade de ter conhecimento é o que mais importa.
e o Espírito vai ensinar. É claro que é bom se você consegue memorizar, se você consegue se lembrar, mas isso não é uma exigência, né? Mas que nós possamos, por isso que o Vem e Segue-me tem que ser um estudo diário, cada um no seu tempo, ou quanto tempo cada um possa realmente, né, disponibilizar para isso. Agora, lembrando que o ideal é que nós possamos talvez abrir mão de colocar à parte algumas coisas e substituir por coisas melhores, né? Como aquela história que nós conhecemos da Marta e da Maria. O Senhor disse para Marta, ó, Maria escolheu a melhor parte. Então, a Marta não está fazendo nada errado, apenas a Maria escolheu algo, né, melhor. Né? Ela talvez abriu mão de algo e para fazer algo melhor. Então, às vezes eu só tenho 15 minutos para estudar escritura ou Vem e Segue. Mas às vezes, se nós formos analisar verdadeiramente, a gente vai ver que tem algumas coisas que nós poderíamos deixar de lado e ganhar mais tempo para ganhar conhecimento. Claro que eu não estou determinando aqui quanto tempo, ou se existe um padrão, não existe. Nós podemos ver que o manual do Vem e Segue-me não diz isso. Ele diz da disponibilidade de cada um. E aí então eles se maravilharam. E no versículo 16 o Senhor disse, ele respondeu e disse, a minha doutrina não é minha. Então, porque, lembra, eles se maravilharam e eles perguntaram, como é que ele sabe essas coisas? Se ele não veio na escola, se ele não aprendeu aqui, né, conosco. Né? E então Jesus respondeu, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Isso é mais uma resposta também para os judeus que chocavam. Ele falou, como? Que a doutrina não é dele e aquele que enviou ele, né? Porque já alguns momentos que nós já vimos nos estudos passados, o Senhor já havia dito, olha, eu sou aquele que os profetas profetizaram, eu sou o Filho de Deus. E era algo que, então nessas palavras eles não entendiam, né? Então vamos ver algo interessante, aí no 17 ele diz, se alguém quiser fazer a vontade, então aqui está a resposta do teste. Se você quer conhecer se a doutrina de Cristo é verdadeira, então ele diz aqui, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então esse é o teste. A única maneira de nós realmente sabermos se uma doutrina, a doutrina de Cristo é verdadeira ou não, é aplicando, é vivendo, não tem outra forma. Então o Senhor já responde aqui. Além de você disponibilizar, né, nos dizer, se alguém quiser fazer a vontade dele, quer dizer, você escolheu, usou a sua liberdade de escolha para, na verdade, fazer a vontade de Deus, ou permitir que a sua vontade seja absorvida pela vontade de Deus. Aí ele diz, conhecerá a respeito da doutrina, porque está vivendo, está colocando em prática. E aí ele vai saber se ela é de Deus ou se não é. E no 18 ele encerra dizendo, quem fala de si mesmo busca a sua glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então aqui é algo que nós podemos aprender e ver isso na prática, né? Principalmente os jovens que são missionários, eles representam Jesus Cristo. Então, se eles falam deles mesmos, é o que diz aqui, né? Ele busca a glória para ele, mas se ele presta testemunho de Jesus Cristo, do Evangelho restaurado, ou daquele que enviou ele, que foi Cristo, porque ele recebeu autoridade para pregar, esse verdadeiramente, e não há injustiça nele, né? Então esse é o teste. Ao estudarmos os registros que nos foram deixados por homens que conviveram intimamente com o Senhor, encontramos o relato a respeito de certa ocasião que os homens que o escutavam vociferaram contra Jesus, opunham-se firmemente às suas obras, da mesma forma em que a humanidade o faz atualmente. Então hoje
se despreza muito, né, os ensinamentos de Jesus Cristo. Muitos estão buscando substituir a doutrina de Cristo por coisas, na verdade, mundanas, né? Ou para justificar algumas coisas em que as pessoas querem fazer que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Uma voz clamou no meio da multidão e disse: como podemos saber se o que dizes é verdade? Como podemos saber se realmente és o Filho de Deus, conforme professas? E aí então o Senhor respondeu nesses versículos, né? Que ele não falava dele, ele falava de quem o enviou, e ele pregava a doutrina de quem o enviou. E Jesus respondeu-lhe de maneira bastante simples, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, já não é a primeira vez, né? Mas várias vezes, né? E essas respostas de Jesus Cristo, e vamos lembrar que na aula passada, quando ele respondeu aos escribas e fariseus, quando eles julgaram os discípulos, dizendo, eles não lavam as mãos antes de comer e tudo, e aí o Senhor mostrou para eles, bom, mas vocês não cumprem os mandamentos, que é o mais importante de honrar o pai e a mãe, né? Que eles pagavam aquela oferta, né? Na verdade chamada corbã, que esse corbã, quando ele ia no templo, ele pagava essa oferta, e ele então, isso na lei deles, né? Lembra lá que a lei de Moisés, os judeus, os escribas fariseus, eles acrescentaram algumas coisas, tradições, né, que na verdade escravizavam as pessoas. E aí eles pagavam esse imposto chamado Corban, que aí na lei deles ou na tradição deles, eles não tinham responsabilidade nenhuma de cuidar dos pais. E aí então quando eles disseram, olha, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, eles disseram, e vocês não guardam o mandamento de honrar o pai e a mãe, né? Porque vocês pagam essa oferta na sua tradição para não cuidar do seu pai, ou para justificar, né, que vocês não vão cuidar dos seus pais. Então, viver a doutrina é a maneira de conhecer se ela é de Cristo ou não. Este é o teste mais, né, seguro e filosófico. A maneira mais simples de dar entendimento ao indivíduo que a mente humana pode conceber, fazer uma coisa, introduzi-la em seu próprio ser, os convencerá se ela é boa ou má. Então, é claro que talvez muitas pessoas vão, então eu preciso experimentar. Eu me lembro uma vez, o Elder Ox contou uma experiência de uma criança que falou para o pai, ele vivia numa fazenda, e aí ele disse para o pai, como que eu vou saber se fumar faz mal se eu nunca fumei? E aí então o pai disse para ele, vai um pouquinho lá no meio da fazenda e come um pouco de esterco. E ele fez aquela fisionomia, né, de nojo, e ele falou, tá vendo, você não precisa comer para saber que é ruim. Então tem na verdade certas coisas, por isso que conhecer a doutrina, a vontade de Deus, já nos ajuda em nossas escolhas para não, às vezes, termos essa visão de que, mas eu nunca fiz, como que eu vou saber se é ruim ou não. Porque lendo as escrituras, tanto a Bíblia, livro de Mórmon, Doutrina e Convênio, nós vamos ver ações, escolhas e quais foram as consequências. Então muitas coisas, os nossos pais nos ensinam, olha, se você fizer isso, o resultado é esse. Então, se nós somos mais, na verdade, sábios, nós vamos evitar fazer essas coisas e nós vamos evitar muitos problemas e dor de cabeça, e talvez dizer, puxa, por que eu fiz, né? Então, que a gente nunca caia nessa armadilha de, não, para mim poder saber se é ruim ou bom, eu tenho que fazer. Então, muito cuidado. Essa é a armadilha, né, que Satanás coloca na mente de muitas pessoas. Então, e o Evangelho, por isso que conhecer a verdade nos liberta do quê? Para que nós possamos nós mesmos saber, olha, eu já sei qual é a consequência disso. Né? Meu pai e minha mãe me ensinou, as escrituras mostram às pessoas que escolheram esse caminho e qual foi a consequência. Então, vamos lembrar que nós temos a liberdade de escolha,
mas nós nunca vamos poder escolher o resultado, a consequência. Então, se você, na verdade, plantou semente de mamão, você vai colher um mamão. Você não pode querer colher maçã. E na vida real é assim também. Provavelmente não conseguirão convencer-me a respeito de algum princípio que acreditam, mas reconhecem que é verdadeiro porque o viveram. Então, só dessa forma que alguém... Por isso que mais uma vez, né, e até na última conferência agora de abril desse ano, o Elde Ballard voltou novamente a dar mais uma lembrança para nós a respeito de prestar o nosso testemunho, que é dizer, eu sei disso, então você deve dizer aquilo que você sabe, porque você está vivendo. Não que esteja perfeito, vamos lembrar, a perfeição, nós já vimos isso em algumas aulas anteriores, o próprio presidente Nelson nos ensina que ser perfeito não elimina a possibilidade de cometer erros. Então, é por isso que nós precisamos aprender o Evangelho, viver o Evangelho, e aí com certeza nós vamos poder dizer, eu sei que esse mandamento é verdadeiro, porque você vive, você sabe. Este é o teste que o Salvador deu àqueles homens que perguntaram como podiam saber se a doutrina era de Deus ou de homens. E o Senhor então deu a receita maravilhosa, né? Então espero que essa parte, né, que nós possamos ter compreendido muito bem. Vamos agora para uma outra parte, e que essa é a parte onde a mulher, né, pecadora foi levada, ela foi pega na transgressão dela, em adultério, e imediatamente aproveitaram, porque Cristo estava lá, e aí pegaram a mulher e levaram ela ao vivo lá, para ver qual era na verdade o sentimento, a visão dele em relação àquela mulher. Aí nós vamos ver lá no capítulo 8, então, do versículo 1 a 11, conta essa história, né? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pelo cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Olha outra vez, os escribas, os fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Então eles foram lá, vamos provocar, a gente já sabe, a lei dele, a lei que tinha na época era que quando a pessoa adulterava, ela tinha que ser apedrejada até a morte. E pondo-a no meio, disseram, mestre, olha só, eles tinham raiva de Jesus Cristo, eles perseguiam Jesus Cristo, eles queriam matar Jesus Cristo, mas eles tinham que ter o respeito por ele, mesmo porque, né, na presença de muitas pessoas que estavam lá. Então eles dizem, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então olha só que interessante que eles disseram, a lei de Moisés diz isso, e você, o que você diz? Vamos lembrar que Jesus Cristo, nós já vimos isso em algumas aulas, que a lei de Moisés se cumpriu nele, e ele veio dar, que eram aquelas coisas que na época de Moisés, olho por olho, dente por dente, né? Então ele agora estava elevando o padrão do amor ao próximo e tudo mais. E aí os homens então levaram e falaram, olha, a lei de Moisés diz isso, e você, o que você diz? E isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, como nós estamos vendo nessa foto aqui, para termos a visualização. E como insistissem em perguntar-lhe, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então aqui o Senhor estava elevando o padrão, né? Ele está dizendo, olha, vocês não são as pessoas mais adequadas para julgar.
E aí então ele fez a balança, ele passou a régua espiritual impactante, né? Onde aquelas pessoas que estavam lá, não só os escribas e fariseus, e as pessoas que estavam, na verdade, seguindo Cristo, né? E aí então ele disse, olha, se a lei de Moisés fala isso, agora, quem não tiver nenhum pecado, joga a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Porém, ouvindo eles isso, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. A pergunta é essa, né? Será que o Senhor perdoou esse pecado dela nesse momento? Então, quando o Senhor disse aqui que ninguém te condenou, nem eu também te condeno. Aqui é aquele princípio em que o Senhor, nós hoje, né, nos dias atuais, quando todos nós cometemos erros e pecados, e nós, né, buscamos o arrependimento, ou o processo do arrependimento, antes que venha o julgamento final. Então, nesse momento, Cristo, quando disse para essa mulher, nem eu te condeno, de certa forma ele está dizendo, olha, ainda você tem tempo de se arrepender. Por isso que ele diz para ela, vai-te e não peques mais. Então vamos entender aqui, e nós já conhecemos, né? Então, será que o Senhor perdoou a mulher? Ele poderia perdoá-la? Não parece haver evidência de que houve perdão. Ele disse-lhe, vai e não peques mais. Estava indicando-lhe o caminho que deveria seguir, abandonar a vida desonesta que levava e não pecar mais, transformar a sua vida. O Senhor disse, olha, vai e não peques mais, né? Você vai ter que se arrepender, passar pelo processo do arrependimento. De certa forma, nós podemos dizer nos dias de hoje que ela está passando por um conselho de membro entre Cristo e ela. E Cristo estava dizendo para ela, olha, você vai, não pode mais fazer isso, e vamos traçar algumas metas para você evoluir espiritualmente aqui. E estava lhe dizendo, vai mulher, e começa o teu arrependimento. E estava a indicar-lhe o passo fundamental, abandonar as transgressões. No livro Milagre do Perdão, do presidente Kimball, essa parte ele ensina também e muito mais. Então, quem quiser entender melhor a respeito desse momento também e o processo do perdão, nós falamos isso na aula anterior, quem eu preciso perdoar, não é uma coisa fácil, né? Mas o interessante é que Cristo, com a resposta que ele deu aqui, foi algo assim, na verdade, fundamental, né? Mas vamos lembrar aqui, eu lembro que eu era da primária e tinha uma musiquinha em que dizia cabeça, ombros, boca, joelho, mãos e pés. E para que nós pudéssemos lembrar de alguns princípios. É interessante que essas 6 partes do nosso corpo, e talvez até para nos ajudar a lembrar, né, dos passos do arrependimento. A cabeça, então se nós vamos pensar na cabeça, o que a cabeça tem a ver com arrependimento? É que nós temos que reconhecer os nossos erros. Não adianta alguém dizer que você está errado, e é verdade, o que você está fazendo é errado, se você não reconhece. Então, reconhecer o erro. O segundo é sentir pesar, o peso, né? Puxa, eu ofendi a Deus. Muitas pessoas às vezes ficam preocupadas com o que os outros vão pensar. O processo do arrependimento sincero e genuíno, em primeiro lugar, nós temos que nos preocupar com o que o Senhor vai pensar. Que nós estamos ofendendo a Deus quando cometemos pecado. A boca é a confissão, então nós temos que reconhecer, sentir o pesar e confessar. Pedir ajuda para quem tem as chaves para isso. E aí, o joelho é você
pedir perdão para Deus e para as pessoas que você ofendeu com a atitude errada que você escolheu fazer. As mãos é a restituição. Então, se existem algumas coisas que não é possível restituir, mas se foi algo que você, por exemplo, roubou, e você então pode restituir, devolver, ou pagar aquele valor do prejuízo, né? Em algumas coisas não tem como restituir, mas existe a maneira de se arrepender e receber o perdão. E os pés representam o abandono total dos pecados, é sair correndo para longe do pecado, para longe de onde está o pecado. Por isso que fala os pés. Os pés é o que nos faz andar, né? Ou nos distanciar ou nos aproximar. Mas aqui no caso do arrependimento é distanciar do pecado, né? Então, cabeça, reconhecer os erros. Os ombros, sentir o pesado. A boca é confessar. Os joelhos é se ajoelhar, orar e pedir perdão. E também para as pessoas que acabam nos ofendendo. As mãos é restituir, restaurar as coisas para colocar no seu devido lugar, que faz parte do processo do arrependimento. E os pés, lembrar de estar longe do pecado, sair correndo. Como José do Egito, né? Quando a esposa de Potifar, ele não tentou lá pregar o evangelho para ela, ele saiu correndo. Então, apenas para nos ajudar a lembrar. Uma outra coisa, existem 8 princípios para evitarmos o pecado. O primeiro princípio é evitar os erros menores. Então, lembrar, ninguém comete um pecado grave sem antes cometer algumas coisas pequenas, né? Ninguém mata alguém, por exemplo, da noite para o dia. Então, isso são coisas que são coisas pequenas que a pessoa vai permitindo, raiva, ódio e outras coisas, que acaba culminando depois num ato pior. O segundo é conhecer a vontade de Deus. Então, se nós conhecermos a vontade de Deus e vivermos a doutrina, então nós vamos ser beneficiados. A outra é ter autodomínio, né? Você se dominar. Às vezes alguém nos ofende de forma proposital, como Cristo aqui, né? Os homens às vezes faziam perguntas, acusações, e Cristo respondia de uma forma muito pacífica, mas ensinava a doutrina. E embora até os apóstolos, nós vimos na aula passada, né, que o Senhor respondeu aos fariseus, quando eles acusaram os discípulos de não lavar as mãos, ele disse: vocês não cumprem os mandamentos, que é pior ainda, né? E aí então os discípulos depois foram do lado de Cristo e falaram: olha, eles se escandalizaram com o que o Senhor respondeu para eles. E Cristo então disse: toda planta que meu pai não plantou, vai ser arrancada. Então, ele ensinou a doutrina. Infelizmente, tem pessoas que se ofendem com a doutrina, né? Então, nós como líderes na igreja, principalmente, não podemos ficar melindrosos. Mas se eu ensinar isso, eu sei que talvez uma pessoa, às vezes, esteja com desafio em um determinado mandamento, em uma determinada ação, mas quando você ensina a doutrina, é para todos, serve a todos. Aqueles que estão muito bem naquela doutrina, é uma confirmação de que ele está no caminho, ele tem que continuar. Aquele que não está bem naquela doutrina, ele então vai fazer os seus ajustes, vai buscar ajuda, vai orar, se arrepender, buscar revelação. Então, essa é a maneira, por isso que o Senhor ensinava a doutrina. Ele não podia ficar se preocupando que os outros iam ficar ofendidos, né? O quarto é nos manter ocupados. Lembra que algumas aulas anteriores eu disse que às vezes nós nos arrependemos, abandonamos, estamos falando aqui do abandono do pecado, mas não substituímos esse tempo que eu usei para pecar, eu tenho que substituir por alguma coisa boa. Senão eu vou deixar um espaço, vácuo. Então, nos manter ocupados com coisas boas e justas. Corrermos do mal é um outro princípio, né?
Imediatamente quando você identifica o mal, né, sai do meio. Os jovens às vezes estão numa roda de amigos e começam a falar palavrões ou anedotas sujas, né? Então, ou às vezes você entra no cinema, você não sabia e o filme começa a aparecer coisas inapropriadas, sai correndo. Alguns, não, mas é só um pedacinho, mas eu paguei caro, né? Ué, é o sacrifício que você vai fazer para fazer algo melhor, superior, elevado, né? E isso é o que o Senhor ensina. O sexto é resolver rápido os seus erros. À medida que você errou e você, né, identificou, percebeu, já vai e resolve, limpa, abandona, né? O sétimo é deixar um legado exemplar, como membro, como filho, como pai, como mãe, como avô, como avó, e assim por diante, de geração em geração. E o oitavo princípio é confiar na misericórdia, é saber que Cristo pode nos curar. Então imagine essa mulher na hora que foi levada perante Cristo, e ela sabia que ele era um mestre muito respeitado, e talvez ela, puxa, agora eu vou ser julgada por ele, né? Talvez ela pensou, por esses aí, né, eles falam e não fazem, aquela coisa toda. E aí Cristo, eu fico imaginando quando ela ouviu essa resposta que Cristo deu aos fariseus, aos judeus, quando eles perguntaram, olha, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar ela, mas e você, o que você diz? E aí então, ele não disse, não vamos cumprir a lei de Moisés. Ele apenas disse assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ele. Isso foi a resposta que aqueles que estavam já com a pedra na mão desarmaram ele, né? No versículo 31 e 32 do capítulo 8, eu gostaria, como conhecer a verdade nos liberta, quer dizer, eu conheci da doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho, ela me liberta do quê? O presidente Bruce R. Macon, que foi um dos apóstolos da igreja, que já faleceu, ele interpretou essa passagem, vamos ler ela então, versículo 31 e 32 do capítulo 8 de João. Diz lá, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, então ele estava falando para aqueles que acreditavam nele. Vamos lembrar, mais uma vez, daquela regrinha do se e o então, aqui nós vamos descobrir princípios aplicáveis. Se você fizer isso, então você vai receber isso. Se você escolher o caminho do mal, então você vai colher o mal, né? E aí ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, então o Senhor está dizendo, olha, aqueles que acreditaram nele, está dizendo, se vocês se mantiverem, permanecerem na minha palavra, não só ouvindo, não só indo na igreja e ouvindo boas aulas e discursos, mas colocando em prática, colocando no coração e na mente, aplicando, vivendo. Se você fizer isso, se nós fizermos isso, aí ele diz, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, se nos permanecermos vivendo o Evangelho, então verdadeiramente somos discípulos de Cristo. E o 32, então, é aquela escritura conhecida mundialmente, inclusive, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela vai nos libertar do quê? Então, ela, Bruce R. Macon, que interpretou essa passagem, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, libertados do poder condenatório, né, das falsas doutrinas, porque quando você conhece a verdade, você identifica rapidamente o que é falso. Da escravidão dos apetites, da cobiça, das algemas do pecado, porque você vai correr, você vai estar espiritualmente num nível onde você vai identificar rapidamente aonde você está, se você deve se manter lá ou se você deve sair correndo. De toda a influência maligna e corrupta, e de todo poder que limita e diminui o nosso progresso. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
libertará dessas coisas. E você mesmo vai tomar essas decisões. Você vai identificar, isso não é bom, não está alinhado com a vontade de Deus. Então, você vai sair correndo. E estaremos livres para progredir até alcançar a liberdade infinita, que só é desfrutada plenamente pelos seres exaltados. Então, né, lembrando e a gente pensando, conhecer a verdade. Conhecer a verdade é estudar o Vem Segue, estudar as Escrituras e buscar colocar em prática. Simples assim. Uma outra parte também que aconteceu aqui, no versículo 58 e 59, que isso muito provavelmente deixou os judeus mais raivosos ainda, né? A partir do versículo 56, para a gente entender a resposta aqui. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ele falou para os judeus, olha, Abraão, ele exultou a ver o meu dia. E eles, então, para eles, não entendiam, não aceitavam, embora Cristo ensinou, nós vimos na aula anterior sobre o bom samaritano, e nós vimos as aplicações, uma das aplicações, né, que Cristo, quando contou a parábola do samaritano, e os judeus ainda mais, né, porque que ele colocou a pessoa que mais eles odiavam, o povo que mais ele odiava, que era na verdade os samaritanos, e ele colocou como o que era o benfeitor, não é? Porque aí passou aquelas duas pessoas importantes e não fizeram nada, e o bom samaritano fez. E nas entrelinhas dessa parábola nós também aprendemos sobre o plano de salvação. Então, para eles, judeus, eles estavam longe de entender isso, né? E aí então eles disseram quando Cristo falou, olha, Abraão exultou em ver o meu dia, nesse momento, e disseram depois os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E aí Jesus Cristo respondeu, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então imagine a cabeça daqueles homens, dos escribas e fariseus, como Abraão foi muitos anos antes dele, como é que ele é antes de Abraão? Então pegaram pedras para lhe atirarem. Porém Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então eles ficavam, né, para eles aquilo era um curto-circuito na mente, né? Então vamos pensar aqui, e o Senhor, nós já vimos isso em algumas escrituras anteriores, lá em Lucas 4, quando nós estudamos lá, lembra? Que esse episódio, exatamente essa foto, ela demonstra exatamente o que aconteceu aqui, Lucas 4, 17 e 21. E aí ele foi lá na sinagoga, que ele como mestre podia ir lá, e ele foi lá e diz lá, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, que é Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Então, Cristo foi lá no púlpito da sinagoga, deram o livro de Isaías para ele, ele abriu nesse capítulo 61, versículo 1 e 2, e diz lá, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Estão falando de conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. E para anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando, aí ele leu isso, e aí fechando o livro de Isaías, e tornando-o a dar ao ministro, aceitou-se. Ele não falou nada, talvez ele até esperou alguém, até fazer alguma pergunta, né? Mas ele leu, que era costume, cada um ia lá e lia ou ensinava algo. E aí quando ele se sentou, ele percebeu, os olhos de todos na sinagoga estavam... Então imagina, ele saiu do púlpito, sentou, todo mundo olhou para ele. E aí o que aconteceu? Então começou a dizer-lhes, quando ele percebeu o interesse deles, por que ele leu, o que ele está querendo dizer com isso? E aí ele disse assim, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se
se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E aí começaram a colocar aquela coisa do, bom, mas ele não é tão importante assim, ele era o filho de José, olha a família dele, ele não é de uma descendência de reis, né? Então essa é a visão, né, mundana, né? Então, quando ele disse, olha, essa escritura se cumpriu hoje, aqui vocês estão no meio dela. Ninguém fez ou poderia fazer a afirmação mais ousada e direta de divindade do que esta. Antes de Abraão existia eu, Jeová, isto é, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Sou o autoexistente, o eterno, sou o Deus de vossos pais. Meu nome é Eu Sou o que Sou. O Senhor Jeová apareceu a Moisés e identificou-se como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e disse: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Lá em Êxodo 3 nós encontramos isso, né? E para encerrar, aí quando ele disse isso, nós vimos aqui que os homens até pegaram em pedras, né? Porque achavam que era uma blasfêmia ele dizer que era antes de Abraão, né? Então a beligerante ou a provocação em tentativa dos judeus de apedrejá-lo, como o versículo 59 falou, prova que compreenderam claramente a afirmação de Jesus de ser o Messias. Já estava dizendo isso há algum tempo, mas ele reafirmou agora. Pois a morte por apedrejamento era a penalidade imposta aos culpados de blasfêmia. Então naquele momento eles já estavam colocando um julgamento lá, olha, está blasfemando, tem que ser apedrejado. Um crime de que nosso Senhor seria culpado, não fossem verdadeiras as suas proclamações de divindade. Então lembra que quando ele disse que ele não falava dele, né? Lá no capítulo 7, versículo 16, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então ele não estava blasfemando, embora para aqueles homens, na tradição deles, era blasfêmia isso. No entanto, Jesus, exercendo incontestáveis poderes divinos, afastou-se deles como um homem desconhecido. Porque aqui diz que eles pegaram em pedras, né? E Jesus conseguiu. Então, de alguma maneira que nós não foi registrada, mas nós entendemos que Cristo tinha o poder, de certa forma, divino, para poder os homens não achá-lo, não encontrá-lo, porque ainda não era, nós vamos ver na próxima aula, quando ele disse que ainda não era chegada a sua hora, né? Então, esse foi um momento que não era chegada a hora dele se entregar, porque ninguém ia matar ele, né? E nós vamos ver isso na próxima parte da aula, né? Que ninguém matou Jesus Cristo, mas ele se entregou voluntariamente. Então que nós possamos lembrar do que nós aprendemos aqui, de que a doutrina de Cristo é verdadeira, somente se colocarmos em prática, vivermos ela. Aí poderemos prestar um testemunho, eu sei, da mulher adúltera que foi encontrada, quem tiver a primeira pedra, o Senhor está dizendo, uma vez o Helder Uchtdorf, ele ensinou, não me julgue pelo meu pecado só porque é diferente do seu. Então, de certa forma, quando o Senhor disse, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, não somos as pessoas mais hábeis, né, para poder julgar dessa forma. E depois nós vimos aqui também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então busque conhecimento. Estamos falando já desde o ano passado no Velho Testamento e repetimos em algumas aulas esse ano a importância de sabermos por nós mesmos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós nunca vamos ser enganados, porque nós vamos saber por nós mesmos. Espero que eu possa ter ajudado e até a segunda parte dessa aula.